Fala, gente, salve, Bernardi aqui e estou hoje num primeiro podcast, uma série de podcasts que nós vamos fazer aqui, direto do Partido Trabalhista Brasileiro, PTB de São Paulo, onde eu estou filiado. E nós vamos tratar de muitos, mas muitos assuntos interessantes. Afinal de contas, nós devemos questionar, devemos colocar dúvidas sobre as coisas que acontecem. E o Podcastionar é o meu podcast, que estreia hoje com você me assistindo aqui. E eu trouxe um amigo especialíssimo de cerca de 4 décadas e meu colega de profissão, jornalista, tenho uma admiração muito grande por ele. É um homem polêmico, mas um homem que carrega em si a verdade, busca a verdade. Mas além disso, nós vamos discutir o que acontece com o jornalismo brasileiro e o jornalismo mundial. Será mesmo que o jornalismo que você assiste, que você tem acompanhado ao longo de décadas da sua vida, trata a verdade? O tema de hoje é: o jornalismo morreu ou foi assassinado? Quem está comigo? Ele, Marcelo Marreta, jornalista, um dos mais polêmicos jornalistas do Mato Grosso, o estado que é campeão, recorde na lavoura e... Em polêmica. Em polêmica, porque ele planta, lá se planta muito, o quê? Soja, a maior parte é soja. E o que mais? Soja, né? Hoje soja, o maior produtor, né? De o soja. celeiro do Brasil, que há tempos atrás já foi os estados do sul, hoje está no Mato Grosso, né? Em especial eu que sou de Rondonópolis, que é a segunda maior cidade do estado do Mato Grosso e uma cidade que é eminentemente do agro, né? O agronegócio. Bom, o nosso assunto, Marcelo, meu irmão, né? Marcelo Duarte, mas é o Marcelo Quase ninguém até eu esqueço que às vezes sou Marcelo Duarte. De tanto chamo Marcelo Marreta, né? Você vê como é que ficou. Que bacana, né? Tu até nem trouxe a barreta aqui, que é o não, teu mas microfone. Chimarrão. Ah, chimarrão. Nós dois somos do sul, né? Vamos tomar um mate junto aqui. Então, pode servir para mim aqui. Marcelo, eu falei de agro, eu falei de plantação e falando de jornalismo. Jornalismo morreu, o jornalismo foi assassinado. Por quê? Porque quando a gente fala de plantação, a gente fala de plantação de notícia falsa. E o agro brasileiro, no mundo, tem plantação de notícia falsa. Falam muito mal do agro, plantam notícias falsas de que nós, brasileiros, e os nossos agricultores que convivem com você lá todos os dias em Rondonópolis, esses agricultores estão destruindo a natureza, destruindo a própria terra deles. Me fala, até onde há verdade ou tudo isso é realmente uma plantação de notícia falsa? Eu tenho certeza, Bernardo, que é uma plantação por causa da cultura marxista estabelecida dentro do jornalismo. O objetivo de um jornalista é informar. Algumas pessoas falam, o jornalista não pode dar opinião. Não, ele tem que dar opinião. Mas desde que esta opinião seja uma opinião, não precisa ser que eu concorde ou você, mas tem que ser uma opinião esclarecedora. O que nós vemos hoje no jornalismo não é isso. É um jornalismo militante de esquerda, trazendo pautas de esquerda e fazendo com que a população ache que aquilo é normal. Como é que você vai dizer que o agro, que é responsável pelo superávit do Brasil, que se no agro nós não tivéssemos o agro, nós teríamos uma dificuldade muito grande por conta da pandemia, que o agro é o problema. Existem problemas? Claro, em todo setor vai existir problemas, mas o agro, em sua grande maioria, é o que vai balizar o Brasil. Então, é trabalhado todo dia, né? Na mente do cidadão. Agro, não sei o quê. Aí começam com defensivo. Defensivo na água. Teve uma rede aí de jornais, que eu não lembro o nome, que deixou a população em uma situação complicada. Imagina, você abre lá, a água da sua cidade pode estar contaminada, você está tomando veneno, porque existem uns índices que são coletados, que é permitido ou não. E aí fizeram lá, na região do Mato Grosso, então, a água está contaminada, aí o cara já não quer tomar mais a água, né? Então, quer dizer, é o terrorismo que a imprensa brasileira, principalmente, faz com quem lhe dá sustentabilidade, no caso do Brasil, que é o agronegócio. Agora, Marcelo, a minha origem é agro, né? Meu pai foi agricultor, meus avós, né, no sul,
o meu avô paterno, meu avô materno era tropeiro. Ou seja, também, tropeiro que é aquelas viagens na lombo de burro que se fazia, era caixeiro viajante, até o interior de São Paulo, Sorocaba. E então eu tenho uma afinidade, eu tenho uma paixão pelo agro, né? Na verdade, eu já fiz reforma agrária na minha vida, tirando terra debaixo das unhas. É o único lugar que eu tenho terras é embaixo das unhas. Até porque a gente, jornalista, a gente vive disso aqui, né? A nossa cachaça é isso aqui. Nós passamos 24 horas cuidando de notícias, né? Então nós ficamos realmente cuidando de... Mas hoje, com esse jornalismo que nós temos, a gente está sempre direto desarmando bomba. Toda hora desarmando bomba. E quem pauta o jornalismo da verdade é a esquerda com o jornalismo de narrativas. Nós não conseguimos ter nenhuma pauta propositiva na medida em que nós só estamos apagando incêndio. Vamos lá, vamos começar aqui com 2019. 2019, o presidente Bolsonaro ascende ao poder, senta na cadeira de presidente da República e em seguida já vem a primeira paulada. Pegou fogo na Amazônia. A questão da... Primeira vez também fiquei sabendo que tinha girafa na Amazônia, foi quando lembra da tatuagem? Eles estão batendo as girafas da Amazônia, quer dizer, olha o nível das pessoas em comunicação. E o pior de tudo é que isso é um postzinho de Instagram que vira notícia em algumas páginas. Eu lembro, por exemplo, quando houve esse episódio, numa TV da Alemanha, eu falo de televisão porque é o meu habitat, eu tenho 37 anos de jornalismo, 35 de televisão. Eu lembro eles noticiando, olha só, TV alemã noticiando fogo na Amazônia, e a tela, como tem aqui a minha do Podcastionar, a tela era uma floresta e elefantes saindo de dentro da floresta. Esta era a imagem... Mas você nunca foi para a Amazônia? Você não viu os elefantes que tem lá? É? Eu conheço o peixe-boi. Não, é brincadeira, né? Que coisa de louco. Cara, não, elefantes, aí aquela menina pinta a girafa e tal. Esta é a cultura do momento, né? Que o jornalismo... É o jornalismo militante, Bernardo. É o jornalismo que quer impor uma ideologia. O negócio desse jornalismo, e já que é para falar, vamos falar, desses bocós. São os bocós. Eles falam tanto de incêndio na Amazônia. Tem um personagem aí que é o Rei Julian, né? É um lemur, se não me engano, e ele chama de bocós. Do Madagascar. Do Madagascar. Tá fazendo o comercialzinho. O merchan. É os bocós. Aí chega aquele povo, vamos conhecer os bocós? Então nós temos os bocós da imprensa. Mas eles se acham que são os melhores do mundo, os especialistas em informação. São um bando de bocó. Você sabe que esses dias, que eu sou pré-candidato a deputado estadual aqui, pelo PTB em São Paulo, depois de tudo que aconteceu, porque eu fui vítima da própria imprensa, olha só, né? Foi plantada uma notícia contra mim, e aí eu acabei perdendo meus empregos, e o Partido Trabalhista Brasileiro, o PTB, onde nós estamos agora fazendo essa gravação, me convidou para concorrer, e aí me chamaram à Folha de São Paulo, queria me entrevistar. Desculpe, não dou entrevista para a Folha de São Paulo. Na verdade, eu não confio mais nos meus colegas, porque são carregados, a tinta da caneta deles está carregada de informação falsa, enviesada. Eu fui taxado pela Folha de São Paulo como antissemita, o homem que deseja matar judeus no Brasil, para que o Brasil... Justamente você que é um cristão. Eu que sou pastor, inclusive, né? Sou cristão, 41 anos de evangelho, 19 de ministério. Aí eu acho isso uma coisa tão estranha, né? Mas é interessante, Bernardo. Se o jornalista, por exemplo, eu sou um jornalista de direita. Me posicionei há muito tempo nesse sentido. E algumas pessoas me criticam, principalmente lá em Mato Grosso, né? Você tem que ser imparcial. Eu falei, mas quem disse que eu sou imparcial? Estou falando que eu sou de direita, eu tenho lado. Não é porque eu tenho lado que eu vou inventar mentiras do outro lado. Isso aí. Agora, o que não dá pra ver um bando de bocó, arataca, metido a especialista, e aí vai um recado, aí eu tenho um diploma de jornalista, sabe botar a vírgula em algum lugar, e o diploma você faz o que você quiser com ele. Agora, o cidadão, Bernardo, dizer que ele é imparcial e sarrafar o governo de manhã à tarde, mas ele é imparcial. Agora quando eu dou uma informação verídica,
Ai, ele é de direita, ele tem que ser imparcial. Eu não aguento a hipocrisia desses caras que mataram, assassinaram e vilipendiaram o jornalismo no Brasil. É um bando de bocó. Então, o jornalismo morreu e morreu assassinado. Infelizmente, eu também tenho essa visão e assim, Marreta, eu vejo que o diploma, hoje, essa semana eu me deparei com um tweet do Nine Fingers, o ex-presidiário, mostrando uma formatura de alunos do direito em Sergipe. E a formatura era os alunos todos lá com a beca, enfim, e cantando a musiquinha de campanha dele. Felizes. Não, aí não tem problema. Aí é o jornalismo imparcial. O que eu quero mostrar aqui as universidades, é isso que eu gostaria de trazer à luz. As universidades viraram laboratórios ideológicos. Então, você que está assistindo, saiba que eu sou contra a exigência do diploma de jornalista. Eu acho que depois que cai em 2009, olha, foi para uma obra de uma juíza do Mato Grosso do Sul, uma juíza federal, depois foi para o STF e com Gilmar Mendes. Com Gilmar Mendes, que é do Mato Grosso. Exatamente. E aí se cai a obrigatoriedade do diploma e hoje nós temos jornalistas excelentes. Eu vou te dizer assim, por exemplo, você acha que o Augusto Nunes tem diploma? Boris Casoy tem diploma? São jornalistas da essência. Então nós temos muitos excelentes jornalistas e hoje chegando, por exemplo, o Caio Coppola. É um formado em Direito. Só que o jornalismo universitário, ele engessa o cara. Você chega lá, você pega teu filho, eu tenho 4 filhos, né? Você coloca o seu filho lá na flor da idade, 18 anos numa universidade, ele está lá cheio de revoltas com o sistema, com razão, nós já tivemos 18 anos, eu ainda sou adolescente, eu sou adolescente há 40 anos, né? Estou adolescendo ainda, porque a gente tem que ter essa essência da juventude. E aí a gente coloca um filho numa universidade e passa por um laboratório ideológico. Lá no final sai ele com um canudinho na mão, um diploma na mão e um comunista. Um cara que não tem senso de crítico para os dois lados. Que o ideal seria o seguinte, vamos colocar aqui numa discussão. Ó, você é o quê? Você se define de direita ou de esquerda? Ah, eu me defino de esquerda. Então nós vamos fazer agora você vai elaborar um discurso, que o jornalista tem que pensar, tem que ter uma visão plural. Você vai elaborar um discurso, um texto com uma visão de direita. Não, mas eu sou de esquerda. Não. O raciocínio é exatamente você pensar, eu sou a favor do aborto. Então você vai escrever um texto contra o aborto. Mas é aí que você cria a ação de poder ter novas ideias. Quando você abre a caixinha, quando você sai daquela caixinha colocada e abre as suas ideias. Por exemplo, o fato de eu ser cristão não quer dizer que eu não vá questionar e ver algumas coisas sobre satanismo, porque eu preciso saber o que acontece lá. Ah, mas você então é do diabo. Não, eu quero saber o que acontece. Conhecer o inimigo. Né? Não, você não pode ver isso, você não pode fazer. Então, foi um exemplo que eu dei, né? Mais radical, mas nós temos que aprender a ter esse questionamento, que nós não podemos ser lobotomizados. E os caras são lobotomizados. A única coisa que um jornalista que está hoje envolvido em um grande meio de comunicação sabe fazer é sentar lá. Bolsonaro falou, olha só o que esses idiotas falaram, eu vou falar aqui. O Bolsonaro falou que mais importante que a própria vida é a liberdade, né? Que o oxigênio é a liberdade. Oxigênio. Eles já estão criticando o que o Bolsonaro falou sobre oxigênio. Pelo amor de Deus, não é possível. Ó, tá frio aqui em São Paulo, tá fazendo frio no Mato Grosso, a culpa é do Bolsonaro. Quer dizer, eles criaram, porque o Bolsonaro é a antítese de tudo aquilo que eles... Você sabe qual que é o grande erro do Bolsonaro? Hoje de manhã eu estava vindo para cá, parei num farol, eu sou motoqueiro, né, motociclista, e parei no farol e fiquei pensando, cara, qual que é o grande erro do Bolsonaro? Por que a oposição é tão ferrenha? Né? Porque eu lembro, assim, lá nos anos 90, quando o Fernando Henrique era presidente, o PT votava em bloco contra o Fernando Henrique. Exemplo, o PT votou contra o Plano Real. Né?
E depois a esquerda inteira agora votou aí. Eu acho engraçado, né? O PT votou contra o Plano Real. Teve governando o Brasil 16 anos, não foi capaz de mudar. Então, mas incoerência. porque assim, se você é contra, você assume, se há governo, se há governo e eu não estou aí dentro, sou contra. Então, o PT é sempre contra, porque na visão da esquerda, ditadura é quando os outros estão no poder. Democracia é quando eles estão no poder. Essa é a visão da esquerda. Mas assim, por que há tanta oposição ferrenha contra o presidente Bolsonaro? Sabe por quê? Porque o Bolsonaro não rouba e não deixa roubar. Se todo mundo estivesse lá roubando, como nos outros governos, né, havia ali uma repartição de benesses, Bolsonaro seria um baita presidente da República para eles. Mas para nós, que queremos a coisa certa, nós estamos vendo que Bolsonaro é um grande governante e é um farol para o mundo. Olha o que aconteceu, por exemplo, nesse encontro das Américas lá, né, na Cúpula das Américas, nos Estados Unidos. Olha o que deixou o serviço secreto apavorado com a popularidade do Bolsonaro nos Estados Unidos. Eu quero fazer uma parada aqui. Me põe um chimarrão aí, porque eu não consigo falar sem tomar um mate, né? Somos dois gaúchos, eu sou já paulista, Marcelo, por opção, né? Nascemos no Rio Grande do Sul, Marcelo também é do Rio Grande do Sul, mora em Rondonópolis. Inclusive sou cidadão rondonópolitano, 10 anos que eu moro lá, ganhou tá? um título. Agora eu sou matucho. Matucho? Mato Grossense com gaúcho. E pelotense, diga-se de passagem. É mesmo? Mas você foi batizado no Rio Pelotas? Não, isso não vem ao caso, vamos continuar a discussão aqui. Muito bem. Porque... Você viu como o jornalista já quer manipular a informação? Eu tenho um carinho especial, minha mãe morou muitos anos lá em Pelotas, meu irmão também, e eu gosto de Pelotas, né, porque tem a feira doce, tem comida boa lá, mas eu nunca morei em Pelotas, né. Eu estive em Pelotas quando eu estava chegando em São Paulo, 30 anos atrás, indo para a Antártida. Então foi meu caminho para ir para a Antártida, foi por Pelotas, né? Então eu tenho um carinho especial. Mas eu queria chamar a atenção aqui, Marcelo, eu até perdi o fio da meada, porque a gente está tomando chimarrão. Eu já tive uma ideia aqui, vou ficar quieto. Bom, mas vamos... Fala. Não. A questão é a seguinte, Bernardo. Nós estávamos falando aqui do jornalismo, da forma como os caras trabalham. Ah, mas eu lembrei. Viu? Vamos lá, viu? Eu lembrei. Vou te interromper. Eu estou há 30 anos, praticamente 30 anos em São Paulo. Eu tenho mais vida em São Paulo do que no Sul. Então, e aí, poxa, Tarcísio Gomes de Freitas vem aí como pré-candidato ao governo do estado de São Paulo e não é paulista. Cara, mas Celso Pitta foi prefeito de São Paulo e também não era paulista. E eu diria assim que Jânio Quadros fazia parte dos quadros do PTB, sul-mato-grossense, e foi prefeito de São Paulo, também não era paulista. Sabe por quê? Eu sou um cara que estudo a história de São Paulo, talvez eu saiba mais da história de São Paulo, andando pelo estado, do que muito paulista. Por que São Paulo é essa potência, uma potência? Pensa numa potência. Olha, o São Paulo, só o estado de São Paulo é maior que a Argentina, em termos de potência econômica. Bom, se bem que qualquer coisa hoje é maior que a Argentina, né? Com o Fernandes. Mas o São Paulo é essa potência toda porque é o estado que não é bairrista. Recebe bem todo mundo. Se você tem vontade de trabalhar, de vencer na vida... Eu ouvi uma certa vez de um português falando: eu morava em Portugal e lá nós chamávamos o Brasil e São Paulo de a árvore dos patacos. Quer dizer, a riqueza, porque recebe bem todo mundo. São Paulo é o estado que tem portas abertas. Eu só vou discordar de uma coisa. No futebol, São Paulo é bairrista. Porque eu acho que não existe nem futebol em outro país. É só Palmeiras, Corinthians, Santos e São Paulo. Nesse aspecto. No resto, eu concordo com você. Agora, ninguém é mais bairrista do que os gaúchos, né? Ah, não tenha dúvida. E eu sempre questionei algumas coisas, né? Por exemplo, eu vou até arranjar uma encrenca com a gauchada aqui, depois querem me lacrar, né? Mas me cancelar, né? Mas o que acontece? Você já parou para pensar que o Rio Grande do Sul comemora a Revolução Farroupilha? Mas perderam. 20 de setembro. Comemora uma revolução que perdeu. A guerra que perdeu, né? A guerra para que os paulistas, perdeu. inclusive, foi por causa do charque. Então, eu faço essa pergunta para você.
Pergunto, não, eu faço essa colocação. Você tem razão, o bairrismo atrapalha bastante. E São Paulo, nessa questão, fora o futebol, recebe todo mundo. É um lugar para todos. Os japoneses, tanto que tem o bairro aí, né? Asiáticos, todos são bem recebidos. Isso é importante. E é isso que fez o São Paulo se tornar essa potência que é. Nos anos 50, quando começou um processo de industrialização do estado de São Paulo, e aí na região do ABC, chegavam muitos nordestinos. E eles chegavam com verminose. Na época você fazia 2 exames, né? Um era um exame de fezes, para ver se o cara tinha verminose, e o outro era um tal de abreografia, que era a chapa do pulmão. Para ver se tinha tuberculose. Para ver se tinha tuberculose. E olha só, como o paulista né? Ele é esperto, ele tem proatividade de negócio. Você sabe o que se vendia na porta do ônibus quando desciam os nordestinos? Um potinho de sorvete com cocô de alguém que não tinha verminose. Então, você vai fazer exame, ó, leva esse. Ele vendia. Então, ele vendia cocô dele porque ele não tinha verminose, ele não tinha problema de saúde. E aí os caras passavam. Então, passavam no exame, arrumavam um emprego. E São Paulo se tornou essa potência, né, exatamente porque aqui se acha sempre um caminho. É como a água, né? A água ela sempre vai achar o lugar mais rápido de correnteza. São Paulo é a correnteza da fortuna no estado de São Paulo. E eu falo isso hoje ouvindo o que o Tarcísio Gomes de Freitas falou na semana passada. Vem aí, Marcelo, os próximos 4 anos do Brasil. E os próximos 4 anos do Brasil, na minha análise como analista político, é de que o Brasil vai entrar num momento de industrialização. Nós somos os grandes produtores de commodities para o mundo. Por exemplo, a soja que sai do Mato Grosso. Mas também nós produzimos minérios de tudo que é lado. Só do nióbio, por exemplo. O nióbio nós temos 98%. O nióbio eu falo porque é uma das falas do presidente Bolsonaro e lá atrás, né, do Barbudão, que falava isso, né, o Enéas. O nióbio, nós temos 98% das reservas mundiais. Os outros 2% do nióbio estão no Canadá. E só de reserva de nióbio, nós temos cerca de 300 trilhões de dólares. Só de nióbio. E aí a gente vê, né, a comunidade internacional preocupada com a Amazônia, com as girafas da Amazônia, com os elefantes da Amazônia. Obviamente que isso não existe lá, mas a gente vê o seguinte: nós temos que patrimônio da humanidade, patrimônio internacional. Mas aí tem outras coisas lá fora que são patrimônio internacional. Eu vi um comentário do Augusto Nunes esses dias, até vou repercutir aqui, ele falando, mas o Museu do Louvre também é patrimônio internacional. E ninguém quer ir lá tomar conta. Não, vocês têm As que... pirâmides do Egito. Entendeu? Mas por que querem a nossa Amazônia? Porque a imprensa esquerdista internacional, em colui com os esquerdistas brasileiros, querem criar um caos para que eles possam dominar a Amazônia. E as pessoas pensam que isso, Bernardo, é teoria da conspiração de 2 malucos. Não, isso é teoria... É isso mesmo, querem tomar na mão grande Mas não é só a Amazônia, né? Por que se planta tanta informação falsa contra o agro brasileiro? Por quê? Porque o agro brasileiro é a grande esperança de alimentar o mundo e de trazer segurança alimentar para o planeta. Hoje, o que sai lá do Mato Grosso, o que sai das nossas fazendas, e nós temos menos de 8% do território nacional em produtividade agrícola. Mas o que sai desses menos de 8% do território nacional alimenta cerca de 1 bilhão de seres humanos no planeta todo. Então é algo gigantesco, mas não é só seres humanos, nós fazemos também ração para animais, para o mundo inteiro. Ou seja, nós alimentamos o planeta. E quando eu falei do Tarcísio, que vem aí uma nova ordem para o Brasil, que é muita indústria, o eventual segundo mandato do presidente Bolsonaro vai ser o mandato da industrialização. Só que, por onde passa essa industrialização? O chimarrão sempre é bom. Passa pelo estado de São Paulo, porque a vocação de São Paulo, tem uma aranha aqui, né? Pode matá-la. A vocação do estado de São Paulo é a vocação da indústria. E aí nós vamos ter uma agricultura pujante,
passando de alimentar 1 bilhão de pessoas para 3 bilhões de pessoas no planeta. Quase metade da população mundial será alimentada pelo Brasil. E aí, se nós tivermos uma indústria de ponta aqui, que é o que eu tenho visto os movimentos do governo, estendendo 17 mil quilômetros de trilho de trem, baixando o preço, baixando o IPI, o Imposto de Industrialização, de produtos industrializados. O movimento do governo tem sido, e o presidente mesmo tem falado, né, que estamos muito próximos de, em vez de vender commodities, já vender para o mundo produto industrializado que traz um valor agregado gigantesco. Ou seja, Marreta, nós estamos perto de ser a maior potência mundial. Porque enquanto os outros estão com a sua capacidade esgotada, nós temos um teto para crescimento inesgotável. Por isso que a China está de olho no Brasil. Porque lá não tem comida não, meu amigo. Eles precisam do Brasil. E outra coisa importante você salientou, as ferrovias. Quer dizer, o Brasil optou por um modal de caminhões. No passado. Sem as devidas... se você quer optar por um modal no passado de transporte rodoviário, você tem que ter boas rodovias. Péssimas rodovias, matando milhões de pessoas. É verdade. Para chegar à conclusão. E aí o governo Bolsonaro e o Tarcísio tiveram uma participação muito importante, principalmente no Centro-Oeste, com a questão das ferrovias, a Ferrogrão, quer dizer, investir em ferrovias para escoar a safra. Isso já mostra a preocupação antecipada e já a visão que o governo do Bolsonaro tem em ver... Long time. A longo tempo. Há um longo tempo o que vai acontecer. Eu não tenho dúvidas que o Brasil... a gente tem que parar com esse negócio, Brasil, país do futuro. Essa porra de futuro não chegava nunca, desde pequena. Não, futuro, Brasil é o país do presente, onde as coisas vão acontecer. Mas só está acontecendo em 4 anos, porque nós temos um conservador. Aí as pessoas falam em conservador, mas o Bolsonaro tem... Gente, o fato dele ter ideias conservadoras quer dizer que ele é perfeito. Os caras querem, né? Jair Messias Bolsonaro quer que ele seja... Só o Messias, né? Que ele esqueceu o Jair. Né? Então, assim... Bolsonaro, em 4 anos, fez uma revolução no Brasil. Daqui a alguns anos... E o jornalismo se revelou nesse meio tempo, né? Mostrou a cara. É que quando você desnuda... O Bolsonaro fez assim, ó... Tirou a toalha da mesa e aí caiu tudo. Porque todo mundo viu o que estava acontecendo. Eles não... Os jornalistas, os jornalistas né? de esquerda, eles não estão contra o Bolsonaro. Eles estão contra... Olha o que eu vou falar. Deus... contra a pátria, contra a família, a serviço do marxismo. Por que esses caras não vão ser redator, editor lá em Cuba, na Coreia do Norte, na Venezuela? Vocês precisam de recursos? Nós vamos ajudar. Vocês vão editar os jornais de vocês lá. Porque esse pessoal é contra tudo que é certo. Para eles, só é certo se eles estiverem com a razão. E a razão deles é podre. Uma grande verdade, Marcelo. E eu tenho observado que os nossos pilares de valores éticos, né, valores morais, valores da família, vamos pensar aqui os valores para a juventude. Olha só o que viraram as universidades, né? Hoje uma instalação artística na universidade é um monte de gente pelada, enfiando o dedo no outro. Isso é uma instalação artística de universidade. Se você entrar dentro de uma universidade federal, uma universidade particular, privada, pública, você vai ver que é pichado para todo que é lado. Tem até lá coisas de satanismo. Satã é o nosso Deus. Tem isso. Isso são as universidades públicas. E os nossos estudantes passam por dentro dessa fábrica. Os estudantes de jornalismo. Só que esse fenômeno da imprensa estar na mão da esquerda não é só no Brasil, é no mundo inteiro. E eu fico aqui pensando que nós temos aí uma série de 12 agências internacionais de notícias. E eu fui editor de Inter na Rede TV, fui editor-chefe na Rede TV, fui âncora de vários telejornais. E eu
sempre observei, você vai lá, pega Bloomberg, Reuters, EFE, que é a espanhola, a France Press, a AP News, você pega BBC de Londres, pega Deutsche Welle, você pega todas essas agências de notícias e você percebe que a mesma informação vem em todas elas. Muda-se ali um pouco de estrutura de texto, mas a essência do texto, a essência da notícia é a mesma. Por exemplo, a imprensa brasileira agora está numa fase de querer amedrontar de novo. Só eu queria concluir, né? A essência dessa notícia é a mesma. Por quê? Porque há um comando sobre todas essas agências de notícias. Esse comando é globalismo. Chama-se globalismo, que está a serviço. E outra, você sabe por que existe, desculpe, bati no microfone, por que existe agência de notícia? As agências de notícias existem pró-mercado. Então, Reuters, por exemplo, é uma das maiores do mundo. E a visão dela é sempre a mercado. Ela está de olho nas bolsas de valores. Então, quando eu falo de uma notícia, eu valorizo uma ação ou eu desvalorizo uma ação. As notícias revelam o humor. Elas trazem a ação sobre o humor do mercado. Então você percebe que existe um globalismo. Nós temos dois grandes fundos internacionais, BlackRock e o Vanguard, que são os donos de praticamente todo o metacapitalismo do Ocidente. Eu não tenho muitos elementos do Oriente, né, e da Ásia, mas do Ocidente é BlackRock e o Vanguard, que mandam em tudo. São donos de praticamente tudo que você vê por aí. Uma notícia inclusive mal dada pode quebrar a economia. Então, por exemplo, o que aconteceu... Você entendeu o mal dada, claro, né? É o mal com U. Né? Mal dada. Então, aí o jornalismo, ele está a serviço disso. Então, quando a gente vê eles falando mal do Bolsonaro, falando mal do Brasil, eles precisam desvalorizar o Brasil para que os metacapitalistas venham aqui e compram tudo. E aí nós temos um Senado e uma Câmara que essa legislatura é uma das mais podres que tem, apesar do efeito Bolsonaro em 2018. Estão querendo vender até 25% dos territórios dos municípios para outros países. Gente, isso é soberania nacional. E o jornalismo globalista faz esse serviço. Nós, quando o Lula era presidente, aí eu venho com uma crítica ao presidente Bolsonaro, ao governo, não ao presidente. O presidente eu tenho todo o meu respeito, mas ao governo nos falta uma estratégia de comunicação, Marcelo. O governo tem uma comunicação precária, muito centralizada no presidente. É preciso ter uma estratégia de comunicação pensando em mundo, e o presidente tem se tornado um player global. Ele está sendo respeitado no mundo inteiro. Mas eu falo que a gente tem que aprender muito com eles, com a esquerda. Quando o Lula era presidente, ele se tornou um ícone mundial a ponto do Barack Obama chamá-lo de o cara, de guy, né? Só que assim, eu descobri o que se fez a respeito da imagem do Lula no mundo. Uma agência chamada CDN, cujo dono, um dos donos é o Nizam Guanais, fica aqui perto, na Faria Lima. A CDN foi contratada pela SECOM do Palácio do Planalto para sediar 35 jornalistas internacionais em Washington. Então, lá na capital americana, Washington, D.C., tinham 35 jornalistas internacionais de primeiríssima linha para vender a imagem do presidente Lula, na época, ao mundo. Então, você imagina assim que eles ligavam para o principal editor de política da França. Ah, você é o Marcelo Marreta aí, France, Marcelo Marreta. Marcelo Marreta. Vem para o Brasil, você vai conhecer uma escola de samba. Pô, as neconas, cara, as mulatas do Sargentelli, cara, sabe? Você vai para a Amazônia, você vai ver as girafas da Amazônia. Isso. Nós vamos te colocar num helicóptero que você vai numa plataforma do pré-sal. E depois, cara, jogo do Maracanã. E ainda uma entrevista exclusiva com o principal líder do mundo no Palácio do Planalto, o presidente Lula. É isso que eles faziam. E certeza que entre um e outro,
uma cachaçinha de 400 e poucos reais, né? Que E tinha. um charuto, né, um charuto de 4 bilhões de dólares, 4 bilhões de dólares, o charuto cubano. E aí, esses jornalistas do mundo vieram para o Brasil. E todos são de esquerda. Ficaram fascinados. E aí venderam a imagem do Lula, o pai dos pobres, o homem que matou a fome no Brasil. E o Lula acabou com os pobres. Literalmente. Só que tem pobre no Brasil ainda hoje. Né? E Jesus mesmo diz, o pobre sempre haverá entre vós. O que falta para nós, aqui no Brasil, eu vejo, ao governo Bolsonaro, uma estratégia de comunicação. Até para combater essa imprensa militante. Nós somos muito reativos. O presidente, ele realmente é o cara escolhido para a hora certa, para essa grande transformação do país. Mas ele está sozinho. Nós precisamos ter uma estratégia de comunicação que haja de uma forma organizada e com um objetivo lá na frente. Bernardo, você falou aí do Lula, eu não gosto muito de pronunciar esse nome, então eu vou dizer, o nome que não deve ser pronunciado, esse cidadão aí, é o seguinte: olha o que ele tem falado. Eu vou regular a imprensa, eu vou regular a imprensa, eu vou regular a imprensa, eu vou regular a imprensa. Em qualquer país onde jornalista tem mais de um neurônio, já tinham acabado com um pré-candidato que fica dizendo que vai colocar censura. Regular a imprensa é colocar censura. Os caras falam do Bolsonaro, porque os caras querem o Bolsonaro. Não, eu vou falar de mim. Eu sou conhecido como Marreta, por causa do site Marreta Urgente. Ou seja, querem que eu fique adulando. Então não tem como. Por que não tem como? Porque senão chamaria-se ursinho puff. Não é o caminho fazer o ursinho puff. Então eu não fico agradando ninguém. Bolsonaro. Ah, porque o Bolsonaro falou isso. Mas é o estilo dele. Ele sempre E é o ditador que quer a liberdade. Como assim? É isso que eu não entendo. O ditador que luta pela liberdade. Se algum jornalista em sã consciência disser que apoia um cara que tem ideias de censurar, como é que é o nome do hospital psiquiátrico aqui? Pode internar o cara. Ou então ele é muito sem vergonha, muito falso. Ou é louco ou é falso. Por falar em hospital psiquiátrico, no ano passado eu tive aquela doencinha da China. E aí teve um hospital de campanha, que é o Hospital da Cantareira. E eu fui internado, fiquei 12 dias lá no Hospital da Cantareira, quase morri lá. Lutei contra a vida. Ou melhor, lutei contra a morte, né? Lutei pela vida e contra a morte. E quando eu saí de lá, eu descobri que era um hospital psiquiátrico. Na verdade, eu só troquei. eu só troquei de ala. Ele foi adaptado, né? Ele era um hospital psiquiátrico, ele foi adaptado para ainda bem, Bernardo, que não fui eu, porque senão os caras iam ter certeza, já chamam de louco. O pessoal da Jovem Pan diz, como assim, Bernardo? Você foi internado no hospital psiquiátrico? Não, eu só troquei de ala. Eu saí de uma e fui para outra. E assim, eu acho que realmente nós estamos vivendo hoje uma loucura. O que nós temos é uma esquizofrenia social que se acentuou muito com essa pandemia, né? Essa esquizofrenia, né? E o Bolsonaro, no Brasil, ele remou contra toda essa maré. Só tem um detalhe. O povo está do lado do Bolsonaro. Não tinha uma frase que dizia: lugar de criança é na escola. Sim. Lugar de bandido é na cadeia. Sim. É só no Brasil que a gente vê o cara concorrendo à presidência. Concorrendo à presidência da República. Se você falar isso para qualquer pessoa que tenha em qualquer outro país, eu acho que eles vão dar risada. E depois falam dos portugueses, né? Eles olham, não é possível que eles vão fazer isso. Não poderia nem estar concorrendo. Não poderia estar nem apto. Mas toda a estrutura foi montada com o apoio... E olha só, eu vou falar aqui, ó. Prestem muita atenção. Isso aqui está gravado, vai ficar. Hoje é dia 13 de junho do ano de 2022. Mas vai ao ar só no dia 15, tá? Tudo bem, mas nós não sabemos o que vai acontecer no futuro. Caso o Brasil escolha pela opção retrógrada, as pessoas vão ver esse podcast no futuro e vão ver que a gente tinha razão. Como pode você escolher um homem que está... Ele não mentiu. Eu vou fazer isso, eu vou regular, eu vou censurar. Está falando desde o início. Ninguém mais pode reclamar. Estou sendo censurado. Engole o choro. Mas nós já estamos sendo censurados. Por exemplo, estava conosco aí o Oswaldo Eustáquio, né? Foi preso jornalista por dar uma opinião e hoje está numa cadeira de rodas. Nós temos o Wellington Macedo, foi preso jornalista e hoje está com tornozeleira eletrônica. Nós temos aí Daniel Silveira, foi preso deputado federal e corre o risco de não conseguir ir para as urnas esse ano como candidato
ou ao Senado pelo Rio de Janeiro. Ou seja, existe uma democracia no Brasil? A gente vê que tem poderes querendo realizar outras atividades que não é o seu próprio poder, né? Cada um tem. Nós temos poder legislativo, executivo e judiciário, né? Então, cada um no seu devido lugar. Agora, quando um deles resolve tomar interferência do outro, nós vamos ter o que as pessoas... Eu não entendo o que é crimes por atos antidemocráticos. Eu acho que antidemocrático é pegar um tanque de guerra e entrar, aí tudo bem. Como diz Agora, o meu amigo... Eu dizer que eu não concordo com alguma coisa. Estão ferindo a minha imagem. Ué, mas eu não concordo. Eu tenho que dizer que eu concordo. Eu sou lobotomizado para dizer sim, sim, sim. Eu não entendi que democracia é essa. Nós não vivemos no Estado pleno democrático. Como diz o Diogo Forjaz, meu amigo, né? O Diogo diz assim, qual que é o número da lei de fake news? Eu quero saber. Bom, tem um crime de fake news? Tem. Tipificado. Qual é a lei que tipifica o crime de fake news? Nós não temos lei. Então não há crime. Se não tem lei que me tipifique, não existe crime. E aí nós temos tendo um presidente com um inquérito, arrolado num inquérito que fere uma lei que não existe. E isso é uma democracia? Então, nós estamos hoje vivendo uma juristocracia. E eu culpo muito, Marcelo, a nossa Constituição de 1988. Feita por comunistas, na sua grande maioria, socialistas e comunistas. A Constituição de 88 preparou o país para um parlamentarismo. Põe mais um chimarrãozinho para mim aqui. A Constituição de 1988 estava prevendo que em 1993, quando houve um plebiscito, que o Brasil seria parlamentarista. Quer tomar isso? Toma, enquanto eu falo. Que o Brasil seria parlamentarista. E aí, então, nós temos hoje aí está o problema. Porque o Brasil, o eleitor, aquele que tem o poder, né, pelo menos é o que diz o primeiro artigo da Constituição, que o poder emana do povo. O eleitor escolheu ser presidencialista. Mas nós tínhamos uma Constituição costurada, preparada para um país parlamentarista. E o que aconteceu? Aconteceu que o brasileiro escolheu o presidencialismo. E aí ficou muito sobre o Congresso. Então, nós temos uma Constituição congressualista e um regime de governo parlamentarista. E ficou muito sobre o Congresso as resoluções que essa Constituição deixou em aberto. E o Congresso não tem feito o seu papel porque são covardes. São covardes. É a casa da mãe Joana. É. Deputados e senadores, principalmente o Senado, é o câncer do país. Eu concordo são com você. Covardes e são cancerosos. E nós temos, porque eles não fazem o papel deles. O câncer primário chama-se Senado Federal da República Federativa do Brasil. Esse é o câncer primário. Mas aí nós temos, como eles não fazem o papel deles, que é preconizado pela Constituição, e nós temos um ativismo judicial. Não esquecendo que todos os ministros do STF, todos passam por uma sabatina aonde? Pelo Senado. Mas então, não são sabatinados. Ninguém entrou lá sem ser sabatinado. Então, os responsáveis o termo está errado. São não é os sabatinado. senadores. É o quê? É ensaboado ou sabonetados. Eles são sabonetados pelo Senado Federal. Há uma sabonetação lá. E aí o Senado, que é o câncer primário, ou seja, o original, tem uma metástase chamado STF. Que um não julga o outro. E aí fica esse jogo de pratinhos, sabe? Esse jogo de pratinhos, um julga o outro. E aí está o câncer. A nossa Constituição de 1988 já deu o que tinha que dar. Está na hora agora, aí é que eu acredito que venha num segundo mandato do presidente Bolsonaro uma chamada para uma nova Constituição. Porém, essa nova Constituição aí sim, ouvindo o povo brasileiro, que na sua grande e esmagadora maioria é cristã, evangélico, católico, espírita, cristã com princípios e valores judaico-cristãos. E aí essa Constituição poderá trazer, então, uma nova versão do Brasil, porque nós precisamos ter uma nova versão do Brasil, essa construída agora com um olhar muito mais para o futuro. Porque a Constituição de 88 estava saindo de uma cortina pesada, lá de 64. Né? Que eles estavam com
um medo do exército. Agora nós temos que olhar para frente. Aquela Constituição foi construída olhando para trás. Você que está construindo uma Constituição olhando no retrovisor, 64, 64, tudo com medo aí, ajusta o retrovisor para 64. Meu irmão, agora nós precisamos construir uma Constituição olhando no para-brisa, para frente. Lá na frente. E é o que o Bolsonaro tem feito, um governo olhando lá na frente. Porém, nós temos uma imprensa militante que vende só fake news. Acontece que a imprensa brasileira, ela se acostumou a um seguinte posicionamento. Eu quero criticar o governo, porque se você analisar, sempre há críticas a governos, mas não tentativa de derrubar um governo como nós vimos no governo Bolsonaro. Não, chegam a falar em matar. Né? Não, e falam em matar o presidente da República. Né? Quando o presidente esteve doente no mês de janeiro, né? Teve jornalistas comemorando, achando que vai morrer agora essa desgraça. Quem que deseja a morte do próximo? Quem é contra Deus, pátria e família. Esse é o pilar que a imprensa brasileira atualmente, com raríssimas exceções, está contra. A gente vê, evidentemente, as pessoas elas estão contra um projeto. E o Bolsonaro representa esse projeto, então, pau nele. O Bolsonaro, na verdade, ele é o primeiro grande passo que a nação brasileira deu para se libertar do mundo. Daqui 50 anos, Bernardo, as pessoas vão olhar para trás e vão ver a importância de pessoas como o Bolsonaro. Ele não é perfeito. Ninguém é. Ninguém é perfeito. Ninguém é perfeito. Agora, não é o fato de, por exemplo, as pessoas questionam a vida, se o fulano... Vamos ser bem claros, a opção sexual de alguém, pouco importa. Se ele desenvolver um bom trabalho, aí os caras ficam criticando se você é hétero, se você é homem. Isso é furo pessoal. Não pode ser criticado. criticado. Isso é furo íntimo. Cara, isso é furo íntimo. Eu não tenho que propalar o que você faz, o que você deixa de fazer na sua vida pessoal. Agora, querem que eu seja gay? Que os meus filhos sejam gays? Gente, isso é uma escolha pessoal. Eu não tenho que ter incentivo de lado nenhum. Quem tem que me dar essa orientação não é a escola, é meu pai. É a minha mãe. Isso, você tem que ser respeitado por aquilo que você... Agora, o que não dá é pra você querer obrigar os outros a ser o que você pensa que é. Não, isso é o certo, eu vou fazer. E as pessoas dizem que nós, conservadores, e aí eu me incluo, né, de direita, vocês são muito radicais. Não. Com a verdade tem que ser radical. Você vai ser agora... você vai abrir espaço para mentira? E a fake news que tanto se fala, muitas vezes, eu, por exemplo, olho alguns dos principais jornais, né? Vejo essa notícia é importante repercutir, essa não é e tal. Tem coisa que você vê na cara, é fake news, é invenção, não foi isso que a pessoa falou. Não precisa ler tudo, é só ler um comentário. Não, pare, deixa eu dar uma olhada nisso. E aonde nasce a imprensa, Marcelo? A imprensa nasce em meados de 1500 com um personagem judeu-alemão chamado Gutenberg, que criou lá uma máquina de tipos móveis. E aí era a prensa. Prensava e aí ele conseguiu. Para que nasceu essa imprensa? Na verdade, o pai dele era ourives e ele viu que podia fundir metais e usou ali o chumbo, que era um metal muito mais fácil e maleável com o calor para fundir, e ele criou os tipos móveis. E ele criou ali a imprensa para produzir Bíblia. Até então, uma Bíblia era escrita em 3 anos. Se demorava de Gênesis a Apocalipse, 3 anos, porque era escrita à mão. E ele vem e traz aquela máquina, chamada máquina de tipos móveis, de Gutenberg, e ali nasce a imprensa, porque aí começa a nascer os jornaizinhos, começa a nascer os cartazes colados nas paredes, né? E aí você percebe que a origem da imprensa está ligado à palavra de Deus? E tudo que está ligado a Deus, o mundo que jaz no maligno quer transformar pátria, quer difamar família, quer difamar e quer acabar com liberdade. E a imprensa, para mim, ao meu ver, ela está lá no Apocalipse, no livro do Apocalipse. Para mim, ele tem uma personagem lá no livro de Apocalipse, que é a chamada a grande prostituta. A imprensa
é a grande prostituta, palavras do Marcelo Rossi, que é pré-candidato a deputado federal aqui pelo PTB, que a imprensa e nós conseguimos enxergar, que é aquela que se deita com qualquer um, desde que pague. Porque a prostituta não escolhe cliente. Ela não escolhe a verdade ou a mentira. Pagou, meu irmão, publicou. A grande prostituta, hoje, infelizmente, é a imprensa. Exatamente, concordo A mídia. Em gênero, em tudo que você falou aí, porque se nós tivermos uma imprensa livre, como é bom ser livre, né, Bernardo? Meu Deus. Como é bom você poder publicar isso, eu vou publicar. Como você é meu Cara, e amigo, hoje a gente mas está eu se vou censurando. publicar. Marcelo, você tá lá no teu texto. Você não tem cuidado. medo, Tenho medo. da mente brilhante lá? Tenho medo. E Aquela agora? cabeça brilhante? Se eu colocar essa palavra aqui, pode ser que... Cara, eu fico me policiando aqui, Marcelo. Eu não tinha isso. Eu Você fico me tem uma cara, autocensura. Quer dizer, se você tiver uma censura, você já tem uma autocensura. Não, isso aqui não dá. Isso vai me dar problema. Não, o cara vai me prender. Eu sou pré-candidato a deputado federal. Desculpa, pré-candidato a deputado estadual. Eu por São Paulo. conheço... Meu irmão, eu não posso falar tudo que eu penso, porque eu posso perder a minha legenda, cara. Bernardo, Os caras podem caçar a minha candidatura. Eu sou dono do meu próprio negócio. Então eu consigo ser o editor-chefe e o redator de vai. Isso aqui vai. Vamos falar. marretaurgente.com.br. marretaurgente.com.br. Pode seguir nas redes sociais lá também, onde você quiser. @marretaurgente. Achou Marreta, sou eu. Urgente, né? Bernardo, então, como eu tenho este negócio que é meu já há 6 anos, onde eu consigo vislumbrar, eu posso ver, não, isso aqui vai ser publicado, mas vai agredir interesses de alguém. Eu não estou inventando. Outro dia mesmo, lá na minha cidade, aconteceu um fato. Olha aqui, essa informação que chegou e tal. Eu falei, cadê o BO? Vou entrar em contato com a pessoa. Tem boletim de ocorrência? Tem. Tem denúncia? Tem. Pode publicar e colocar os nomes. Eu não invento nada. E é bom você ter liberdade. Quando você vê alguns colegas que queria poder fazer isso, mas infelizmente não dá. Tá amarrado. Tá amarrado. Tem uma história aí, Marcelo, de um dono de um jornal aqui no passado, aqui em São Paulo, que estava contratando um editor, um novo redator. Estava contratando um novo redator e ele... Isso lá nos anos 50 e tal. E ele procurava quem era o cara. Aí veio um jovem. E aí ele perguntou... Assis Chateaubriand. Esse cara. Ele perguntou... vamos fazer uma matéria sobre Jesus Cristo? Aí o jovem... Perfeitamente, chefe. O senhor quer que eu fale bem ou eu fale mal de Jesus Cristo? Tá contratado. Isso aí é editoria. Qual que é a orientação editorial da sua emissora de televisão, do seu jornal, da sua rádio? Existe em tudo que é lugar Bernardo, editoria. Então não existe a imparcialidade. Claro que não. Agora, o fato de eu estar com uma editoria à direita significa que eu vou inventar história do outro lado? Não. Eu vou contar os fatos que são ipsilíteros do que está acontecendo. A versão que... O problema é que eu não invento do outro lado, mas em compensação, quem se diz imparcial e que serve à esquerda, inventa contra o lado de cá. Fica tranquilo, Marcelo, Marreta, porque a economia do Brasil está despiorando. Despiorando. Agora eu vou até usar aqui, tá despirocado esse povo aí, ó. A outra coisa, Marcelo, nós que somos contra o aborto, nós somos pró-vida, pró-amor, a atriz global, Cássia Kiss, deu uma entrevista há poucos dias na TV Globo para Fátima Bernardes. E aí ela falou que nos anos de 80, em 1985 precisamente, ela fez um aborto. E que ela chegou a chorar na entrevista, dizendo que se arrependia amargamente, aquilo transformou a vida dela, a ponto de hoje ela saber de alguma moça, alguma mulher que está intentando fazer aborto, ela corre lá, por favor, não faça. Bom, este foi o fato que ela narrou na TV Globo, que ela se arrependeu profundamente, que mudou a concepção de vida. Hoje ela vai à missa, todos os domingos, 8 da manhã ela está na missa, ela contou que aquilo transformou a vida dela. Manchete do G1, manchete dos principais jornais é Cássia Kiss, a atriz Cássia Kiss, conta que fez aborto e se emocionou. 2 pontos, mudou a minha vida. Isso chama-se indução à desinformação. E aí você lê a manchete e se satisfaz. Poxa, cara, parece que ela cruzou a linha de chegada, ganhou medalha de ouro porque fez aborto.
Aí o cara não lê a matéria. Essa é a imprensa hoje globalista, a imprensa satanista que nós temos no Brasil e, infelizmente, no mundo. Mas nós podemos mudar essa história. Como é que nós podemos mudar essa história? Nós podemos começar a valorizar os pequenos começos de um Marreta Urgente, de um Podcastionar com Bernardi, de tantos outros que estão fazendo programas e produtos importantes que trazem. E aí é desligar a televisão, desligar esses grandes meios de comunicação que não informam, deformam. Eu fico muito feliz quando lá onde eu moro, na localidade que eu pertenço, no Mato Grosso, principalmente na minha cidade, sai uma notícia e aí alguém, em algum grupo de WhatsApp, porque eu participo de vários, né? Vamos esperar ver o que o Marreta vai falar. Olha a credibilidade. E eu acho interessante isso, né? Quem é o fulano que foi preso hoje? Espero que daqui a pouco o Marreta põe o nome, se der, põe a foto. E acontece, Marreta, de te mandarem pelo WhatsApp, essa notícia confere, Bernardi? Várias vezes. Muitas vezes comigo. Porque as pessoas estão sedentas quase pela todos verdade. os dias, se eu abrir agora aqui, vai ter alguém perguntando, isso procede? E outra, isso procede, a notícia saiu a nível nacional. E o cara quer saber, a agência de checagem digital. Marreta Check. Marreta Check. Boa ideia. Muito boa ideia, né? Vamos fazer uma Marreta Check. Sabe por quê, Bernardo? Porque a gente vê que eu entro muito também nessas agências e quando as agências de checagem fazem o fake news, como é que faz? Lá foi criado uma agência de checagem, um fake news. É terrível. Mas podemos mudar isso, Bernardo. Basta que nós tenhamos um pouquinho de consciência e um esforço para pesquisar. Numa das conversas que eu tive com o Tarcísio Gomes de Freitas, né, e que eu tenho uma admiração muito grande pela inteligência dele e pelo aquilo que ele pode fazer por São Paulo e pelo Brasil, ainda é um homem que tem só 45 anos, é um jovem ainda, né? Tem um potencial absurdo. Ele falou, Bernardi, é uma guerra espiritual. Você também vê isso como uma guerra espiritual, Marcelo? Que nós estamos enfrentando de verdade e mentira? Certeza. Direita e esquerda? Eu não quero, assim, transformar isso numa questão sobrenatural. Mas que existe uma guerra espiritual, existe. É o bem contra o mal. Somos nós contra eles. É a verdade contra a mentira. O bom é que a gente já sabe o final. Nós vamos vencer. E o mal vai para o Lago de Fogo, lendo aí no Apocalipse, né? O mal acaba no Lago de Fogo. E aquela história, o diabo já sabe o fim dele. Inclusive no Lago de Fogo, porque com papel, né? Jornal, vai queimar muito. Eu passando aqui na Avenida Paulista, isso é emblemático para mim, nós já estamos caminhando para o final. Você compra por 12, 15, às vezes até 20 reais, vários jornais. É um saco plástico de jornal. E escrito assim, banheiro para pet. Então, eu tenho 4, né? Então posso usar bastante jornal. Isso. O nosso jornalismo, a imprensa, principalmente o impresso, virou banheiro para pet. Só para cocô de cachorro e para mijo de cachorro que está servindo o nosso jornalismo. Marcelo Marreta, marretaurgente.com.br, Instagram é @marretaurgente. E, enfim, Twitter... Facebook é Marreta Urgente. Você é muito forte no Facebook, né? Muito forte no Facebook ainda. E também tem Twitter. E eu tô chegando. Segura aí que eu tô chegando. Segura, Piau. Obrigado aí, Bernardo. E para me acompanhar, você acompanha no Bernardi TV, no YouTube e também nas minhas redes sociais, tudo Bernardi TV de televisão, porque eu sou um homem de televisão. Eu quero agradecer imensamente, Marreta, meu irmão, quase 40 anos de amizade. Estamos juntos. Deixa eu falar uma coisinha aqui, para encerrar. E o pessoal tá vendo o chimarrão, né? E quando o gaúcho viaja entre os trastes de conjunto, antes de qualquer assunto, até no fiambre de viagem, se o mate vai na bagagem, é o Rio Grande que vai junto. Ó, gauchada aí. Eita! O menor CTG do mundo é uma bombacha. Cabe só um Gaudério. Gente, muito obrigado. Agradeço. E a gente se vê no próximo Podcastionar com o Bernardi, aqui, direto para você. Confie em Deus e vamos para frente, que o Brasil não pode parar.